Fala galera, vamos começar aqui o nosso estudo de cinemática e uma das confusões é sobre distância e deslocamento, as diferenças, e vamos aqui apontar com dois exemplos e esclarecer esses conceitos. Bem, um carro parte do quilômetro 52 indo até o 65, onde mudando o sentido do movimento vai até o quilômetro 31, calcule a distância percorrida e deslocamento. Vamos lá. Fazendo então um desenho, vamos ter aqui o quilômetro 52, o quilômetro 65 e aqui atrás o quilômetro 31, né? Inicialmente o nosso carrinho está aqui, então ele segue a sua pista até o 65, aqui ele faz uma volta, né? Ele muda o sentido, e aí ele vai até o 31. 31, 52, 65. O que nós temos? Vamos admitir que para o 65 nós temos o sentido positivo e para o 31 nós teremos o sentido negativo. Tá? Estabelecendo esse referencial, nós temos então que a distância percorrida vai ser o trajeto total, a quilometragem total que o carro percorreu. Então, observem que o carro ele se deslocou, ele foi do 52 até o 65, ele percorreu essa distância aqui. Quanto equivale essa distância do 62 até o 65? Nós calculamos então a distância como a variação do espaço, que é o espaço final, 65 menos o espaço inicial, 52, resultando em 13 quilômetros. Então tenho que essa medida aqui é 13 quilômetros. Observe que ele retornou, ele passou novamente aqui pelo 52. Então ele andou novamente 13 quilômetros, tá vendo? 13 para ir, 13 para voltar e ainda andou essa parte. Que essa distância é calculada, espaço final, menos o inicial. Observem que apareceu menos aqui, mas para efeito de distância percorrida, nós pegamos o módulo do número. Então, qual seria a distância total? Logo, a distância total, nós temos que vai ser 13 quilômetros de ida, mais 13 quilômetros de volta, mais 21 quilômetros de volta, beleza? Então temos um total aqui de 26 quilômetros mais 21 quilômetros, resultando em 47 quilômetros. Isso aqui quer dizer o quê? Que o carro percorreu essa distância, tá? Essa distância total. E agora calculando o deslocamento, o que seria esse deslocamento para a gente? O deslocamento é uma linha reta entre o ponto de chegada e o ponto de partida, ou seja, esquecemos todo o outro trajeto, todos os caminhos que ele percorreu e analisamos só a linha reta da chegada e a partida, ou seja, a linha reta aqui é esse pedaço que a gente já calculou aqui, vale 21 quilômetros, certo? Isso para efeito de módulo de distância, mas para a questão do deslocamento, teremos que adotar esse sinal negativo e não o módulo dele. Por quê? Porque esse menos está indicando que o automóvel ele retornou, voltou. Analisando o nosso sistema de referencial, ele não foi para o sentido positivo, e sim para o sentido negativo, retornando então. Seria esse o significado físico desse deslocamento. Vamos para o próximo exemplo. Olha só.
aqui nós vamos ter uma noção diferente de deslocamento. Numa pista retangular, numa pista de atletismo retangular, de lados 360 por 80, o corredor mantém sua velocidade constante em 5 metros por segundo. No tempo zero, o corredor encontra-se no ponto A. Qual o deslocamento dele após 148 segundos de corrida em metros? Olha, simples. Não tem bicho de 7 cabeças aqui não. Ele fala que a pista é retangular, tá? Então, fazendo retângulo, admitindo que aqui é o lado A de 360 metros e aqui o lado B de 80 metros, né? Ele diz que a velocidade é constante em 5 metros por segundo e que ele me dá um intervalo de tempo aqui de 148 segundos. E fala que no ponto A aqui, ó, é quando o T é zero, ele se encontra aqui. Ora, para saber o deslocamento, eu só estou pedindo deslocamento aqui, eu tenho que saber onde foi que ele parou, né? Onde foi que ele chegou. Então, para isso eu vou calcular a distância primeiro, saber onde ele parou e depois calcular o deslocamento, que é a reta entre esses dois pontos. Então a minha distância percorrida vai ser dada por essa forma, onde eu tenho a minha velocidade constante de 5 metros por segundo e o meu intervalo de tempo 148 segundos. Simplificando as unidades, teremos então 740 metros. Com isso, vamos ver onde foi que nosso corredor parou. Quer dizer que ele percorreu o lado A todo, 360 metros, mais 80 metros do lado B. Isso aqui já resulta em 440 metros. Para 740, ele não percorreu esse lado aqui novamente por inteiro, né? Porque se ele percorrer mais 360 metros, eu vou para 800. E minha distância percorrida me diz que só é 740. Para chegar nesse número aqui, ele precisa correr mais 300 metros. Então, se ele ficou aqui no ponto C, com 440 metros percorridos, ele andou mais 300 metros, chegou em 740, parou aqui. Ele deixou então de percorrer 60 metros. Falta isso aqui ele correr. Como a pista é retangular, todos os ângulos que ela possui aqui são ângulos retos, ângulos de 90 graus. E o meu deslocamento é dado por uma linha reta entre o ponto de chegada e o ponto de partida. Olha só, isso aqui é o meu deslocamento. Separando esse triângulo, né, para analisar ele aqui, eu tenho esse triângulo aqui, meu triângulo retângulo, de lado de 60 metros, do outro lado de 80 metros, e aqui meu deslocamento. Aplicando a relação de Pitágoras para a hipotenusa, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é o lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado, nós chamamos isso aqui de catetos. Então, a minha hipotenusa é o meu lugar, é o lugar do meu deslocamento, aqui nessa imagem, é o valor do deslocamento. Então, eu vou fazer 60 metros ao quadrado mais 80 metros ao quadrado. Pronto. Aplicando agora a relação, nós teremos que o meu deslocamento vai ser igual a 3.600 metros quadrados mais 6.400 metros quadrados. Com isso, eu sei que 10.000 metros quadrados é o meu deslocamento, que é igual a 100 metros. Vocês podem fazer também essa continha assim, transformando para potências de 10
ficando a raiz de 10 elevado a 4 metros quadrados, que isso daqui vai ser... Observe que o índice que está aqui fora na raiz, ele passa para os membros que estão aqui dentro, como aqui é um produto, né? Um produto, nós podemos fazer o seguinte: colocar esse 2, que é o índice da raiz, sobre o 4 e sobre a unidade, certo? Então, nós temos aqui esse sobre 2, que indica que esse número ele está na raiz quadrada. Né? Aquela regra matemática de que nós podemos escrever a raiz de um número, raiz quadrada, como esse número elevado, ou seja, esse denominador no expoente indica o índice da raiz, assim como uma raiz cúbica pode ser representada dessa forma, onde o denominador do expoente representa o índice da raiz. Tá ok, gente? Então, repassando, o deslocamento, diferentemente da distância, é uma linha reta somente do ponto final do movimento e o inicial do movimento, independendo do caminho da distância percorrida. Ok? Valeu, até o próximo vídeo. Bons estudos!